Então vamos lá conversar um pouco sobre segurança. Vamos pensar num refúgio aqui neste mundo de coisas incertas, em que nós vivemos a ilusão de que aqui nós podemos ter certeza de algo. Eu prefiro caminhar na fé, na confiança de que há algo além de nós, há um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que pode todas as coisas, e nele nós podemos ter uma certa segurança, uma certa medida de segurança, que traduzida é uma esperança, né? A esperança é uma medida de segurança, e isso nos traz, então, um refúgio bem seguro na hora da angústia, da tribulação. É interessante que o salmista ele teve essa experiência. Ele teve uma experiência com Deus muito profunda, porque ele dependia, buscava em Deus. Ele orava, clamava a Deus para que Deus pudesse atendê-lo, socorrê-lo. Ele diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É interessante que nós vivemos uma instabilidade aqui neste mundo por falta de segurança em tudo quanto é sentido, econômico, social, político, moral, diplomático, nas relações diplomáticas de países. Nós não temos mais uma ONU com autoridade para manter a paz, e com isso vai gerando uma certa insegurança. E a segurança continua sendo então o maior desafio para o homem. As escolas, famílias, todos se sentem inseguros o tempo todo, e cada dia parece que piora, porque é um vírus, algo que chega de uma forma diferente, e já não temos mais o remédio certo, cada dia uma ameaça nova, e com isso imaginamos que estamos sempre sendo espreitados e possivelmente seremos destruídos porque o fim está próximo. Então é um sentimento de que tudo vai sucumbir, tudo vai cair sobre nós. Isso faz parte de uma cultura deste tempo. Então, quando pensamos em segurança, pensamos numa situação que possa gerar um pouco de tranquilidade, um pouco de paz e uma expectativa melhor, para nos sentirmos mais seguros ao meio a um abismo sem fim. Agora precisamos compreender o que é estar seguro, o que é ter um refúgio e não um subterfúgio, o que é ter uma fortaleza, o que é ter um lugar onde você pode esconder-se. O salmista diz que à sombra do onipotente eu descansarei. Ou seja, o Todo-Poderoso era onde ele podia se refugiar. Na filosofia, nós podemos entender que segurança faz parte do caráter moral de uma pessoa, porque robustece essa pessoa para que ela tenha controle e domínio sobre a sua vontade, capacitando essa pessoa a enfrentar crises, situações difíceis e até mesmo desejos que impulsionam a pessoa ao sofrimento porque não consegue satisfazer. Muitas vezes a pessoa não sabendo nem mesmo o que quer. E isso vai muito mais longe ainda, porque com essa capacidade e seguro, na certeza de que nós não somos dominados
pelas nossas inclinações e paixões e que nós dominamos, nós vamos então atravessar com muito mais facilidade os vales da sombra da morte, aqueles lugares estreitos que temos que passar por vias crucis de sofrimento, de dor, e vamos passar sem desistir. Para Aristóteles, segurança é uma virtude moral. E essa pessoa segura, e por ter princípios morais, ela vence a dificuldade, ela tem constância, porque ela está sempre em direção ao bem. E com isso, essa pessoa vive com menos medo, ou talvez sem nenhum medo. A insegurança faz parte da nossa natureza. Medo já, ele configura algo mais internalizado ao ponto de gerar uma angústia na insegurança exacerbada. No aspecto concreto, inteligível, a gente pensa naquelas edificações militares, naquelas fortalezas, naqueles lugares, nos montes, onde a cultura de guerra levava as pessoas a construírem grandes cidades para se protegerem, porque chegar lá era mais difícil. Isso tudo leva, de forma estratégica, essa pessoa a criar território de segurança contra aquelas armas que poderiam ou podem destruir um povo vinda do inimigo. Quando olhamos para a história, devemos pensar numa fortaleza em que nós encontramos um Deus provedor, que está presente na nossa vida e que nos livra dos nossos inimigos e dos males desta vida. O povo de Deus teve muitas vitórias que não foram por mérito deles, mas porque confiaram no Deus, o Todo-Poderoso El Shaddai, aquele que vence. No Velho Testamento significa refúgio, segurança, e nós temos o Reino do Sul, quando ele se iludiu pensando que por ter uma cidade bem protegida estavam seguros e foram brutalmente destruídos. Mais ou menos no século 8 a.C., quando nós vemos ali que a Babilônia arrasou aquela nação. E com isso nós devemos aprender com os profetas que eles buscavam em Deus uma segurança. Joel fala que o Senhor é a fortaleza para Israel. Está lá em Joel 3,16. Davi, o Senhor é a sua fortaleza. É nele que Davi descansava. Está lá em 2 Samuel 22,2. Jeremias, o Senhor é a sua fortaleza e abrigo na adversidade. Jeremias 16:19. Isaías também 41:10, ele diz: Deus é a fortaleza para o seu povo. Quando nós estamos andando alinhado à vontade de Deus, na dependência de Deus, nos sentimos seguros diante de todas as ameaças. E com Deus nós não temos perdas, muito pelo contrário. Todas as nossas experiências Deus aproveita. Deus tira proveito e aplica em nossas vidas, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque somos amados por Deus. No Novo Testamento nós temos a figura de uma fortaleza num contexto de luta contra inimigos que eram infiltrados no meio de Israel. E eram pessoas que aparentemente, líderes que se identificavam com a nação, com o povo, mas eram inimigos. Eram sacerdotes, doutores da lei, falsos mestres, falsos pastores, as heresias que eram trazidas, as injustiças sociais presentes. E Jesus então traz uma revelação de um Deus que cuida. Ele traz o retrato de uma fortaleza segura, um abrigo em que essas pessoas podiam encontrar, mas na presença de Deus. E com Jesus representando a própria imagem do Deus que nos socorre, ele então trouxe conforto. A quem tinha fome deu pão. Pedro, quando estava afundando nas águas, Jesus chegou, segurou nas suas mãos e o levantou. Uma mulher que tinha uma doença durante muito tempo e já havia gastado tudo, uma mulher hemorrágica, ela foi curada pelo poder de Deus. Jesus a curou. Zaqueu, num desespero, um homem rico, porém discriminado porque era cobrador de imposto, principalmente da sua nação, e ele era um representante romano ali, e ele era mal visto,
mas ele encontrou refúgio e salvação em Jesus. Aquele endemoniado de Gadara, ele foi liberto pelo poder de Jesus. Vivia longe da sociedade, da família, e foi restituído à família e à sociedade. Jesus, ele socorreu e deu abrigo à mulher samaritana, uma mulher que vivia uma vida completamente nojenta nos moldes de uma mulher que se valoriza, sendo explorada pelos homens, ao ponto de Jesus dizer: aquele que tu tens hoje não é teu marido, ou seja, era outro explorador. E ele então, ele muda, ele leva para esta mulher a água da vida. E por fim nós temos o ladrão da cruz, quando estava ali, sofrendo na cruz, ele olha para Jesus e reconhece, e ele fala a Jesus assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então fala para aquele ladrão: olha, pode ficar tranquilo que você hoje estarás comigo no paraíso. Que bênção, que maravilha. Jesus, ele é a nossa segurança. Jesus é apresentado como aquele que tem poder, como rei, ele reina, e como sacerdote exaltado, ele fez o sacrifício único e suficiente. O sacerdote é aquele que apresentava o sacrifício diante de Deus para perdoar, para que o pecado fosse perdoado. O próprio Jesus entregou a sua vida, ele a si mesmo se deu. E Cordeiro glorificado de Deus, reinando sobre a terra, Jesus Cristo. E ele, juiz de toda a terra, Rei dos reis, vitorioso, e que esmagará por fim a cabeça do inimigo. Porque tragada já foi a morte na vitória, agora nós teremos por fim a libertação total da presença do pecado. Nós somos livres do pecado, mas não da presença. Ele ainda está em nós, e entre nós o pecado. A mensagem que Jesus trouxe, ela tira as dúvidas ontológicas. O estudo do ser já não é mais o que aprofunda, mas na verdade nem a dimensão filosófica e nem teológica, mas a certeza de que existe um consolo para uma pessoa perdida que reconhece, se apresenta diante de Deus e busca em Deus a saída, a solução para a sua vida. Ela encontra então um sentido para a sua existência, porque ela encontra uma segurança e uma esperança de um futuro glorioso, porque ela entende que em Jesus, aí sim encontra-se a verdadeira segurança. Jesus disse: aquele que vem a mim, ninguém toma das minhas mãos. Refúgio dos salvos é a presença de Deus. Há pessoas que passam por grandes dificuldades, mas vencem na certeza de que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é a nossa fortaleza, por isso vencemos. Deus é o refúgio daquele que nele confia, é um ambiente de segurança em meio ao caos, é a segurança do pobre e do necessitado, porque ele é socorrido por Deus. Ele é o refúgio contra a tempestade, sombra e contra o calor do dia. Ele é a liberdade para aqueles que estão presos, como Paulo e Silas, presos, cantavam meia-noite, louvando a Deus, e ali eles viram uma grande libertação, ao ponto do carcereiro se converter e toda a família serem batizados. Deus socorreu. Elias, quando era perseguido por Jezabel, sofrendo, sentindo muita angústia, Deus se apresenta e mostra que ele estava sendo o socorro de Elias, dando força, coragem para vencer e cumprir a missão que Deus lhe havia confiado, restaurar o povo corrompido na idolatria. Davi, um exemplo, porque ele confiou em Deus como sua fortaleza, tanto no amor, na fé e na coragem, perseverando em situações difíceis e trabalhosas. Confiando em Deus, Davi combateu e saiu vitorioso e alcançou uma posição em que nos deixa maravilhados. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha, um homem segundo o coração de Deus. E refúgio dos fracos. Somos imbuídos, quando fortalecido e consolado por Deus, a vencer o engano, a apatia, a altivez, a angústia. E deixamos de ser fracos e necessitados porque vemos que podemos caminhar, olhando aqueles heróis da fé que caminharam e os mártires que passaram e nos trouxeram legado. Deus se tornou fortaleza para eles e podem
pode ser a nossa fortaleza. Zacarias, no momento de infidelidade do povo, ele mostra que o povo deveria voltar-se para Deus, porque ali estava a segurança do povo. Era o lugar das esperanças perdidas. É onde eles poderiam encontrar alento e amparo. Deus é a fortaleza dos que estão perdidos num cativeiro do pecado. Há muitos que estão clamando por socorro, mas reclamando da vida. Tem que clamar e reconhecer que onde você está porque você escolheu estar. Há muitos que choram sozinhos no leito da dor, mas há esperança, porque o refúgio é Deus, nossa fortaleza. A igreja tem um papel fundamental e ela pode ajudar você muito nisso. Deus como fortaleza para os fracos, desamparados, angustiados. A igreja tem uma mensagem bíblica, uma mensagem que traz para você o verdadeiro sentido, o genuíno sentido da vida. Você precisa ouvir a mensagem, se converter, voltar-se para Deus de forma urgente e dentro de um princípio bíblico, em que você vai encontrar realmente sentido para a sua vida, buscando em Deus a tua segurança. Alguns acham que a igreja se tornou refém do mundo, mas não. A igreja, ela é vitoriosa num mundo que jaz em trevas. E quando eu digo a igreja, essa igreja que somos nós. Quando estamos institucionalizados, religiosamente orquestrados em grupo, normatizado, reflete um pouco daquilo que nós temos minimamente compreendido do reino de Deus, que não tem limites, mas na nossa limitação nós nos aglutinamos para que a gente possa vencer etapas mais desafiadoras num mundo que jaz no maligno. A igreja ela promove uma fortaleza de caráter também. Somente Deus sendo a tua fortaleza, em momentos de angústia, que você consegue se despir de ideologias filosóficas, rituais litúrgicos, contemplativos que não te levam a nada. Pode te libertar daquela máscara da falsa religiosidade, de um volume de hipocrisia absurdo. A pessoa que entende e conhece Jesus pela palavra de Deus e reconhece que essa mensagem é uma mensagem viva e que esse homem que volta-se para Deus, ele volta com uma retórica diferente, com o coração aberto para a palavra, porque ele é acolhido e acolhe a palavra de Deus, a revelação de Deus. Não é teologia, é revelação de Deus, o entendimento pelo Espírito de Deus. Deus, nosso refúgio e fortaleza. Nós queremos entender que tudo que temos juntos em comunhão uns com os outros é para que a gente seja fortalecido. E a igreja, como instrumento na mão de Deus, nos traz, em momento de comunhão, uma profunda paz, firmada numa certeza de que todos aguardam aquilo que nós podemos expressar em todas as reuniões. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele é a nossa segurança. Ele deu a vida por nós. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é o caso ladrão, que quando vem o lobo ele foge, porque ele não cuida das ovelhas. Mas Jesus não deu sua vida por nós, morreu a nossa morte e nos deu uma eterna paz. Que Deus nos abençoe, que a tua segurança esteja em Cristo.